Se alguém me dissesse há um ano que eu me casaria com um homem rico, moraria em uma mansão e teria uma vida confortável, eu teria rido na cara da pessoa. O amor nunca esteve nos meus planos, muito menos um casamento arranjado. Mas aqui estou, eu, vestindo um vestido alugado, com um contrato nas mãos e um anel frio no dedo. Nunca me permiti sonhar com um casamento por amor. Desde que meus pais morreram, tudo o que fiz foi lutar. Minha vida era um amontoado de contas atrasadas, noites, em claro, tentando encontrar soluções para problemas que pareciam não ter fim. Eu tinha um irmão pequeno para criar, e amor não pagava escola, não enchia a geladeira, e muito menos garantia que Lucas tivesse os remédios que precisava. Então, quando a proposta veio, parecia uma saída, um casamento por contrato. 1 ano, ao lado de um homem que não me amava e que também não queria ser amado. No final, eu teria dinheiro suficiente para garantir o futuro de Lucas, e ele manteria o controle da empresa de sua família. Um acordo frio, simples, sem espaço para sentimentos. Pelo menos era o que eu achava. Gabriel era tudo o que eu nunca imaginei como marido. Frio, impenetrável, sempre impecável, sempre no controle. Sua presença era quase sufocante, como se o ambiente ao seu redor fosse sempre mais gelado do que o normal. Na primeira vez em que nos encontramos, ele me analisou de cima a baixo, seus olhos avaliando cada detalhe. Não como um homem que observa uma mulher, mas como um empresário que avalia um investimento. Negócios e emoções não se misturam. Ele disse com a voz baixa e cortante. Espero que entenda isso desde o início. Eu entendi. Mas o que ele não sabia era que minha vida já tinha me ensinado isso muito antes de conhecê-lo. Não havia espaço para sentimentos quando tudo o que você conhece é a necessidade de sobreviver. No dia do casamento, eu me olhei no espelho e não me reconheci. O vestido era bonito, mas não era meu. O anel era caro, mas não tinha significado. E o homem com quem eu estava prestes a me casar não me olharia com amor quando eu caminhasse até ele. Não houve igreja decorada, nem flores, nem convidados emocionados. Apenas um juiz, algumas testemunhas e um contrato esperando para ser assinado. Gabriel já estava lá quando cheguei. Terno impecável, expressão indecifrável, como se aquele momento não tivesse peso algum. Ele me olhou por um segundo a mais do que o necessário. Seus olhos escuros captaram minha imagem com uma intensidade desconfortável, mas ele não sorriu. Não disse nada. Apenas assinou os papéis e estendeu a mão para que eu fizesse o mesmo. Minha mão estava gelada quando segurei a dele. E naquele instante, senti um arrepio na espinha. Bem-vinda à sua nova vida, ele disse, e sua voz soou quase como um aviso. E talvez fosse, porque por mais que aquele casamento não fosse real, algo me dizia que ele mudaria minha vida para sempre. Desde o primeiro dia na mansão de Gabriel, eu soube que aquilo não seria um conto de fadas. A casa era grandiosa, cheia de corredores extensos, móveis de madeira maciça e janelas tão grandes que deixavam a luz do sol iluminar os mínimos detalhes. Mas mesmo assim, o lugar parecia frio, como se não fosse realmente um lar, como se ninguém ali soubesse o que era amor. E talvez ninguém soubesse mesmo. Gabriel não fez questão de me mostrar os cômodos, não me explicou como funcionavam as regras da casa, e muito menos tentou tornar minha presença ali mais confortável. Apenas disse, sem olhar para mim, use o que quiser, faça o que quiser, mas não espere que eu esteja por perto. E ele não estava. Nos primeiros dias mal o vi. Ele saía cedo e voltava tarde, sempre vestindo aquele maldito terno impecável, sempre carregando aquela expressão de quem nunca se permite fraquejar. Quando nos encontrávamos, era apenas por obrigação. Jantares silenciosos, conversas mínimas e um abismo crescente entre nós. Eu era sua esposa no papel, mas na realidade, era apenas uma estranha dentro de sua casa. Porém, mesmo sem conversar, eu comecei a perceber detalhes sobre ele. Pequenos gestos que desmentiam a frieza que ele insistia em carregar.
Gabriel nunca perguntou sobre Lucas, mas eu via os medicamentos do meu irmão aparecerem magicamente na despensa. Ele nunca dizia se eu estava confortável, mas certa noite, quando dormi no sofá sem querer, acordei coberta com um cobertor grosso e quente. E toda manhã, antes que eu chegasse à mesa do café, havia sempre uma xícara de café feita exatamente do jeito que eu gosto. Pequenas coisas, quase imperceptíveis, mas o tipo de coisa que um homem realmente frio e indiferente não se importaria em fazer. E foi isso que começou a me confundir. Quem era Gabriel de verdade? O empresário frio e calculista que parecia não se importar comigo? Ou o homem que, em silêncio, fazia questão de garantir que eu estivesse bem? Enquanto eu tentava entender, Gabriel, Lucas já tinha sua opinião formada. Ele é um idiota, Clara. Lucas, ele te comprou. Como se você fosse um objeto. Como se um contrato valesse mais do que você. Eu engoli em seco. Porque, no fundo, eu também sentia isso. Lucas tinha 10 anos, mas entendia mais do mundo do que eu gostaria. Sempre esperto, sempre desconfiado, sempre pronto para proteger a única família que lhe restava. E ele não confiava em Gabriel. Eu também não deveria confiar. Mas então veio a primeira noite em que a tempestade caiu forte sobre a cidade. E algo dentro de mim começou a mudar. A tempestade chegou de repente, trazendo trovões que estremeciam as janelas e ventos tão fortes que pareciam querer derrubar a casa. Eu nunca gostei de tempestades. Desde pequena, os trovões me lembravam o som de portas batendo, vozes gritando, a sensação de medo apertando meu peito. Eu estava no quarto quando a energia caiu. O escuro absoluto me fez prender a respiração. Foi então que bateram na porta. Clara? Minha pele arrepiou. Gabriel nunca me chamava pelo nome. Nunca procurava por mim. Abri a porta devagar e por um segundo fiquei surpresa ao vê-lo ali. Não era o empresário frio e indiferente. Seu rosto estava mais suave, seu olhar mais humano. Você está bem? Ele perguntou hesitante. Eu assenti. Mas então, um trovão ensurdecedor estremeceu tudo. E sem perceber, apertei os dedos contra o braço dele. Pela primeira vez, toquei Gabriel sem querer. E o que senti fez meu coração disparar. Sua pele era quente, firme. Seu perfume, amadeirado e forte, se misturava com o cheiro da chuva do lado de fora. Mas o que mais me chocou foi que ele não recuou. Ele apenas ficou ali, parado, sentindo meu toque. Por um momento, tudo ao nosso redor desapareceu. O contrato, o acordo, a frieza, só existíamos nós dois no escuro, com a tempestade rugindo lá fora. Mas então, como se tivesse despertado de um erro, Gabriel se afastou. Boa noite, Clara. E sumiu pelo corredor. Fiquei ali, com os dedos ainda formigando, onde toquei sua pele, e soube que algo havia mudado. Talvez Gabriel não fosse tão inacessível quanto queria parecer. Mas será que eu estava pronta para descobrir quem ele realmente era? Depois daquela noite, algo mudou. Não era algo visível, mas eu sentia. Era como se uma barreira invisível entre mim e Gabriel tivesse trincado. Ainda que ele tentasse fingir que nada havia acontecido, ele continuava evitando conversas longas, continuava saindo cedo e voltando tarde, mas havia momentos em que ele parecia menos rígido, momentos em que seu olhar ficava preso no meu por tempo demais, momentos em que eu o pegava, me observando quando achava que eu não estava olhando. E foi assim que comecei a notar as pequenas contradições de Gabriel. A mansão era silenciosa demais, mas de vez em quando, no meio da noite, eu escutava um som inesperado. Piano. A primeira vez que ouvi, achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas, na segunda, me levantei da cama e segui o som até uma das salas do andar inferior. A porta estava entreaberta, e por um instante eu hesitei. Gabriel estava lá dentro, sozinho, os dedos deslizando pelas teclas com uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma música triste.
melancólica, diferente de tudo o que eu imaginava que ele carregava dentro de si. Fiquei ali, parada, tentando entender. Aquele era o homem frio e calculista que assinou um contrato de casamento sem piscar? Porque ali, naquele momento, ele parecia quebrado. Mas então, como se tivesse sentido minha presença, ele parou abruptamente. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz saiu mais rouca do que o normal. "Eu ouvi a música." Ele se levantou lentamente, como se estivesse voltando ao personagem que interpretava todos os dias. O Gabriel intocável, indiferente. Mas eu já tinha visto a rachadura. "Eu não sabia que você tocava." Continuei, sem conseguir esconder minha surpresa. "Você também não sabe muitas coisas sobre mim." E com isso, ele saiu da sala, deixando para trás um piano em silêncio e uma mulher cada vez mais confusa. Depois daquela noite, eu não conseguia parar de pensar em Gabriel tocando piano sozinho na madrugada. Se ele realmente era tão indiferente quanto dizia, por que carregava tanta tristeza nos ombros? Foi João, o motorista da casa, quem me deu a primeira peça do quebra-cabeça. "Ele já amou antes, sabe?" disse ele do nada, enquanto dirigia. Eu pisquei, surpresa. "O quê?" "Ele já amou. E já foi deixado para trás." Senti um aperto no peito. Quem era ela? O nome dela era Amanda. O casamento estava marcado, os convites tinham sido enviados, tudo estava pronto. Mas, no dia do casamento, ela não apareceu. Fiquei em silêncio. Tentei imaginar Gabriel, o homem que sempre parecia inabalável, sendo abandonado no altar. E desde então... João continuou com um suspiro. Ele nunca mais confiou em ninguém. Depois daquela conversa, não consegui mais olhar para Gabriel do mesmo jeito. Porque agora, cada gesto dele fazia mais sentido. A frieza, a distância, a forma como evitava qualquer aproximação. Ele estava se protegendo. De mim. De qualquer coisa que pudesse fazê-lo sentir algo de novo. E sem perceber, comecei a ver seus detalhes de outra maneira. O jeito que ele fechava os olhos por um segundo antes de tomar uma decisão difícil. O fato de sempre manter as costas retas, como se estivesse pronto para um ataque. Os olhares que me lançava quando pensava que eu não estava prestando atenção. Eu sabia que deveria manter distância. Não era meu papel me importar. Mas já era tarde demais para isso. Porque mesmo sem querer, eu já estava me envolvendo. E isso, eu sabia, não fazia parte do contrato. A tempestade chegou sem aviso, e com ela, uma sensação estranha tomou conta de mim. O vento uivava do lado de fora, sacudindo as janelas da mansão. O céu, antes limpo, agora estava coberto de nuvens densas, e os trovões rugiam como se quisessem engolir tudo ao redor. Eu nunca gostei de tempestades. Desde criança, elas me traziam lembranças ruins. O barulho dos trovões se misturava às memórias dos gritos, das portas batendo, das noites em que eu e Lucas nos encolhíamos em um canto, esperando que tudo passasse. Mesmo depois de adulta, ainda sentia um aperto no peito sempre que as primeiras gotas pesadas de chuva começavam a cair. Naquela noite, Lucas já dormia, mas eu não conseguia fechar os olhos. O som da tempestade do lado de fora parecia refletir exatamente o que eu sentia por dentro. Um turbilhão de emoções que eu não sabia como lidar. Quando a energia caiu de repente, o breu tomou conta da casa, e minha respiração ficou presa no peito. O silêncio era sufocante. Foi então que ouvi 3 batidas na porta. Meu coração acelerou. Clara? O som da voz dele no escuro me pegou de surpresa. Gabriel nunca procurava por mim. Nunca dizia meu nome com tanta suavidade. Mas naquela noite, ele estava ali. Levantei devagar e abri a porta. A luz fraca de uma vela tremeluzia em suas mãos, lançando sombras pelo corredor e deixando seu rosto parcialmente iluminado. Gabriel parecia diferente à luz de velas. Menos distante, menos frio, mais humano.
Ele hesitou por um instante antes de perguntar: Você está bem? O tom era controlado, como se ele não quisesse demonstrar preocupação. Mas havia algo ali, algo que eu ainda não sabia nomear. Assenti, tentando parecer tranquila. Mas então, um trovão cortou o céu, tão forte que fez as janelas tremerem, e meu corpo reagiu antes que eu pudesse controlar. Meus dedos encontraram o braço dele. A pele de Gabriel era quente, firme. O contraste entre sua temperatura e a frieza da tempestade do lado de fora fez um arrepio subir por minha espinha. Eu nunca o havia tocado de verdade antes, e ele também não havia me tocado. Ficamos assim por segundos que pareceram eternos. Eu podia sentir a tensão no corpo dele, como se estivesse decidindo se afastava ou se permanecia ali. A respiração de Gabriel estava lenta, mas pesada. Seu olhar encontrou o meu, e por um instante, eu tive a sensação de que ele queria dizer algo. Algo que ficou preso em sua garganta. Meus dedos ainda estavam ali, sobre o tecido macio de sua camisa. Podia sentir os músculos tensos sob o toque, como se estivesse lutando contra algo que nem ele entendia. Eu também não entendia. Não fazia parte do contrato. Não fazia parte do plano. Mas pela primeira vez, Gabriel não parecia um estranho. Pela primeira vez, eu o via de verdade. Foi ele quem quebrou o momento. O olhar dele endureceu de repente, como se percebesse que estava se permitindo sentir algo que não queria. Lentamente, Gabriel deu um passo para trás, quebrando o contato. O calor da sua pele desapareceu, substituído pelo frio que voltava a envolver meu corpo. Ele limpou a garganta e olhou para o lado, como se estivesse tentando recuperar o controle. Boa noite, Clara. E então, sem mais uma palavra, desapareceu pelo corredor escuro. Fiquei parada ali, no limiar da porta, sentindo meu coração pulsar forte dentro do peito. O silêncio voltou a preencher a casa, mas dentro de mim, algo tinha mudado. Eu ainda não sabia o que era, mas sabia que Gabriel também sentiu. E naquele instante, tive certeza de que aquilo era só o começo. Depois daquela noite, eu sabia que algo havia mudado. Não conversamos sobre o que aconteceu no corredor, sobre o toque, sobre o instante em que ficamos próximos demais. Mas aquilo pairava entre nós, invisível, impossível de ignorar. Os olhares duravam mais tempo. Os silêncios eram carregados de algo não dito, e a distância entre nós diminuía sem que percebêssemos. Gabriel não mudou repentinamente, mas eu passei a vê-lo de outra forma. E ele, apesar de negar para si mesmo, passou a me notar de um jeito diferente também. Mas foi em um evento da empresa, diante de todos, que o que estava contido explodiu de vez. Havia um evento formal naquela noite, algo que envolvia a empresa de Gabriel. Eu já estava acostumada a esses jantares frios, repletos de gente importante, mas sem nenhuma conexão real. Meu papel era simples: estar ao lado de Gabriel, sorrir e manter as aparências. Ele escolheu um vestido para mim. Não que eu precisasse de um, mas dessa vez foi diferente. Quando vi o tecido vermelho sobre a cama, senti meu coração bater mais forte. Não era apenas bonito. Era a primeira vez que ele escolhia algo para mim. Espero que sirva. Foi tudo o que ele disse antes de sair do quarto. Mas havia algo na forma como ele desviou o olhar. Como se soubesse que estava cruzando uma linha invisível entre nós. No salão de festas, as pessoas falavam e riam ao redor, mas tudo o que eu percebia era Gabriel. O jeito que sua mão repousava levemente na minha cintura, como se estivesse se acostumando ao toque. A maneira como seus olhos escuros me percorriam quando achava que eu não estava vendo. A tensão entre nós, crescendo como um fio elétrico, prestes a explodir. Você está linda, ele disse de repente, no meio de uma conversa com um investidor. Fiquei surpresa. Gabriel não era de elogiar, mas naquele momento, diante de todos, ele se permitiu. E foi aí que percebi. Ele não estava fingindo.
A linha entre o contrato e a realidade estava se desfazendo. Quando a noite terminou, entramos no carro. O silêncio entre nós era diferente. Eu podia sentir. Ele estava travando uma batalha interna. E então, sem aviso, Gabriel parou o carro antes de chegarmos à mansão. Estávamos sozinhos, apenas nós dois, a cidade iluminada ao fundo. Eu não devia estar sentindo isso, ele murmurou. Meu coração acelerou. Sentindo o quê? Ele virou o rosto devagar para me encarar. Seus olhos estavam mais escuros do que nunca, como se estivesse tentando decidir entre fugir ou se permitir. Então aconteceu. Sem mais nenhuma palavra, ele me puxou para perto e me beijou. Não era um beijo calculado, frio ou mecânico. Não era parte do contrato. Era real. Eu sentia a urgência em seus lábios, a hesitação misturada com desejo. O toque quente de suas mãos segurando meu rosto, como se estivesse se permitindo algo que sempre evitou. Por um instante, não havia mais acordo, mais regras, mais barreiras. Só havia nós dois. Mas então, ele se afastou. E o olhar que ele me lançou foi o de um homem que acabava de cometer um erro. Isso não devia ter acontecido. E, sem mais uma palavra, ligou o carro e me levou de volta. Fiquei ali, com o gosto do beijo ainda nos lábios, sentindo meu coração martelar no peito. Ele podia tentar negar, mas eu sabia. Gabriel já estava quebrando suas próprias regras. E depois daquela noite, nada mais seria igual. Depois daquela noite, tudo mudou. Mas, ao mesmo tempo, nada mudou. Gabriel fingiu que o beijo nunca aconteceu. E isso me machucou mais do que eu estava disposta a admitir. Ele voltou à sua rotina fria e calculada. Os olhares que duravam segundos a mais sumiram. Os toques sutis desapareceram. A tensão silenciosa entre nós, ele enterrou como se nunca tivesse existido. E aquilo doía, porque se ele tinha se arrependido, significava que aquele beijo significou algo. E era exatamente isso que ele estava tentando evitar. Eu tentei ignorar. Fingi que estava tudo bem. Tentei convencer a mim mesma de que aquilo não importava. Mas importava. E então, um dia, aconteceu. Você tem saído muito cedo ultimamente, comentei casualmente, tentando trazer de volta qualquer resquício de proximidade. Estou ocupado, curto, seco, como se eu fosse um incômodo. Ocupado com o quê? Ele finalmente ergueu os olhos, mas seu olhar estava frio, distante. Não se engane, Clara, isso ainda é um contrato. Foi como um soco no estômago. Maneira como ele disse aquilo, sem hesitar, sem emoção, como se eu fosse um problema que precisava ser lembrado de sua posição. Mas eu vi, mesmo naquela frieza calculada, eu vi o medo em seu olhar. Ele estava se protegendo, de mim, de si mesmo. Então por que me beijou? A pergunta escapou antes que eu pudesse conter. Gabriel ficou imóvel por um segundo, como se eu tivesse o atingido em cheio. Mas então, seu rosto endureceu. Foi um erro. Meu coração se apertou. Você não beija alguém assim por engano, Gabriel. Ele riu, mas foi um riso seco. Um riso de alguém que está lutando contra algo dentro de si. Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que, por um beijo, de repente, esse casamento vai se tornar real? Senti um nó na garganta. Eu não acho nada. Mas você acha. E é por isso que está fugindo. Ele piscou, respirando fundo, como se estivesse tentando manter o controle. Clara, você tem medo de sentir alguma coisa por mim? Silêncio. Por um instante, apenas ficamos ali, nos encarando. Eu queria que ele dissesse que não. Que risse da ideia. Que jogasse aquilo para debaixo do tapete como sempre fazia. Mas ele não disse nada. E naquele momento, eu soube. Gabriel estava lutando contra algo que já o havia consumido. E o pior, ele estava disposto a perder essa luta, porque amar me significava perder.
Ele passou por mim e saiu, sem mais uma palavra. E eu fiquei ali, sozinha, tentando segurar as lágrimas. Ele podia tentar fugir. Podia se esconder atrás do contrato. Podia repetir para si mesmo que nada daquilo era real. Mas a verdade já estava lá. E era tarde demais para negar. Depois daquela conversa, algo se quebrou entre nós. Não era apenas o silêncio. Não era apenas a frieza dele. Era a certeza de que, por mais que Gabriel sentisse algo por mim, ele estava disposto a destruir isso antes que pudesse crescer. E se ele queria afastamento, eu lhe daria exatamente isso. Eu parei de tentar puxar conversa. Parei de tentar provocá-lo com olhares. Parei de esperar que ele fosse diferente. Mas nada doía mais do que perceber que ele fazia exatamente o mesmo. Os jantares ficaram ainda mais silenciosos. Ele chegava cada vez mais tarde. E quando vinha, nem ao menos me olhava. E sempre que nos esbarrávamos pelos corredores, era como se eu fosse uma estranha. Mas o pior veio depois. Uma noite, ao passar pelo escritório, vi a porta entreaberta. Ele estava ao telefone. E cada palavra que ouvi fez meu peito apertar. Preciso resolver isso o quanto antes. Pausa. Sim, vamos encerrar o contrato mais cedo. Eu parei de respirar. Encerrar o contrato. Antes do tempo. Era isso. Ele não queria apenas ignorar o que sentia. Ele queria me tirar de sua vida de uma vez por todas. E eu não ia esperar para ser descartada. No dia seguinte, arrumei minhas malas. Lucas dormia no quarto ao lado, alheio ao que estava acontecendo. Marina já tinha se oferecido para me receber na casa dela. Eu não precisava mais estar ali. Eu estava me sentindo humilhada. Odiava ter acreditado, nem que fosse por um instante, que Gabriel poderia mudar. Que havia algo entre nós. Que aquele beijo significou para ele o que significou para mim. O barulho da porta da frente se abrindo me alertou. Ele havia chegado. Minhas mãos tremiam enquanto fechava a mala. Eu só precisava sair antes que ele percebesse. Mas era Gabriel, e ele sempre percebia. O que você está fazendo? Eu me virei devagar, tentando manter a expressão neutra. Mas havia algo no olhar dele. Um vestígio de surpresa, de choque. Como se ele não esperasse isso. Mas por que ele não esperava? Ele mesmo queria isso, não era? Indo embora, respondi, minha voz firme, mesmo com o coração quebrado. Os olhos dele escureceram. O contrato ainda não acabou. Mas você quer que acabe. Ele ficou em silêncio, e isso foi tudo o que precisei para ter certeza. Doía. Doía porque, mesmo sem querer, eu me importava. Mesmo sem querer, eu o amava. Mas Gabriel nunca deixaria que alguém o amasse. Ele não sabia como aceitar isso. Eu não vou aceitar seu dinheiro, se é isso que quer saber. Acrescentei, cruzando os braços. A mandíbula dele travou. Não estou te oferecendo dinheiro. Ótimo, porque eu não sou comprável. Ele passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Isso não precisa ser assim, Clara. Eu ri, mas foi um riso cheio de mágoa. Você está certo. Não precisa. Você só precisava ter admitido que sentiu algo. O silêncio dele foi a confirmação final. Aquele era o fim. Eu não sabia se doía mais porque ele estava me deixando ir, ou porque ele nem ao menos tentava me impedir. Então, sem mais uma palavra, passei por ele. E dessa vez, fui eu quem o deixou para trás. Fui embora sem olhar para trás. Mas no fundo eu esperava que ele viesse atrás de mim. Esperava que ele dissesse algo. Que tentasse me impedir. Que por um segundo, admitisse o que estava óbvio para qualquer um que visse a forma como ele me olhava quando achava que eu não estava percebendo. Mas Gabriel ficou ali. Parado. E me deixou ir. Quando cheguei à casa de Marina, Lucas me recebeu com um abraço apertado. Eu sabia que esse cara era um idiota. Ele murmurou contra meu ombro, e eu ri, mesmo que estivesse segurando as lágrimas. Porque, por mais que doesse, ele estava certo. Gabriel era um idiota. Um homem que preferia
Se esconder em sua frieza a admitir que era capaz de sentir algo. E eu? Eu era uma tola. Uma tola por ter me permitido sentir. Vai ficar tudo bem, Clara, Marina disse sentando ao meu lado no sofá. Você é forte, sempre foi. Ela não sabia, mas aquelas palavras foram o que me impediram de desmoronar. Porque eu era forte. Eu sobrevivi a tantas coisas. Eu também sobreviveria a isso. Mas então, uma semana depois, João apareceu. E com ele, uma verdade que eu nunca esperei ouvir. Era tarde quando João bateu na porta. Seu olhar estava carregado de algo que eu não entendi de imediato. Preciso falar com você, ele disse sério. Me sentei no sofá esperando, mas nada me preparou para o que veio a seguir. Você acha que Gabriel te afastou porque não se importa? Ele fez uma pausa, me observando atentamente. Porque você está errada. Meu peito apertou. João, por favor. Você precisa saber a verdade. Engoli em seco. E então ele contou. Sobre Amanda. Sobre como Gabriel não foi apenas abandonado no altar. Sobre como ela nunca quis deixá-lo. O pai de Amanda havia feito um acordo sujo, com outra família. Um casamento arranjado para manter negócios intactos. Quando Gabriel descobriu, já era tarde demais. Amanda já estava casada com outro homem. Ele tentou lutar, mas no final, perdeu. E desde então, ele decidiu que nunca mais deixaria isso acontecer. Nunca mais se permitiria amar alguém que ele pudesse perder. Ele achava que se afastando de você, estaria se protegendo. João continuou. Mas a verdade é que ele só estava repetindo o erro do passado. O nó na minha garganta apertou. Eu pensei que Gabriel estivesse apenas me afastando porque não queria nada comigo. Mas no fundo, ele estava aterrorizado. Porque se ele me amasse, se ele admitisse que me queria, isso significaria que ele poderia me perder. E ele não sabia lidar com isso. Fiquei ali, olhando para João, sentindo uma tempestade dentro de mim. Odiava Gabriel por me fazer sofrer. Odiava como ele nunca confiou em mim o suficiente para me contar isso. Mas mais do que tudo, odiava o fato de que ainda o amava. E agora, eu precisava decidir se valia a pena lutar por ele. Ou se era tarde, demais. A verdade sobre Gabriel ficou presa na minha mente por dias. Eu queria odiá-lo, queria seguir em frente, queria fingir que não me importava. Mas era mentira, porque mesmo com tudo o que aconteceu, eu ainda o amava. E quando percebi isso, soube que havia apenas uma coisa a fazer. Eu precisava vê-lo. Tem certeza disso? Marina perguntou, me observando com preocupação. Eu preciso ouvir da boca dele. Lucas cruzou os braços, emburrado. Ele não merece você, Clara. Talvez não merecesse. Mas o amor não escolhe merecimento. Ele simplesmente acontece. E o meu coração já havia escolhido há muito tempo. O encontro. Quando cheguei à mansão, senti o coração disparar. Ela parecia ainda mais fria sem mim ali. Como se o vazio dentro de Gabriel tivesse tomado conta da casa inteira. Bati na porta e esperei. Quando ela se abriu, nossos olhares se encontraram. Gabriel estava diferente, cansado. Como se os dias sem mim tivessem pesado em seus ombros. E então ele falou. O que está fazendo aqui? Engoli em seco. Preciso de uma resposta. Preciso ouvir de você. Ele franziu a testa. Sobre o quê? Respirei fundo. Sobre por que você me afastou. Gabriel desviou o olhar, apertando a mandíbula. Clara, não. João me contou tudo. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquilo fosse um golpe. Então você já tem a resposta. Não. Eu quero ouvir de você. Ele passou a mão no cabelo, claramente frustrado. Mas então, algo em sua expressão mudou. Desistência. Porque eu estava com medo. Sua voz saiu baixa, carregada de algo que nunca esteve ali antes. Vulnerabilidade. Meu peito apertou. Medo do quê? Ele riu sem humor. De você. Eu pisquei, confusa. Gabriel.
Você é a única pessoa que conseguiu me fazer sentir de novo. Ele murmurou, sua voz rouca. E eu não sabia o que fazer com isso. Meu coração martelava no peito. Então você me afastou? Ele finalmente me encarou. Eu preferi te perder por escolha própria, do que te perder de um jeito que eu não pudesse controlar. E então, naquele momento, tudo fez sentido. Ele não queria me deixar ir. Ele só não sabia como segurar. Dei um passo à frente. Gabriel, eu não sou Amanda. Ele prendeu a respiração. Eu não vou embora. Não porque alguém me forçou. Não porque algo me obrigou. A única forma de me perder é se você me empurrar para longe. Seu olhar estava em conflito. Entre a razão e o desejo. Entre o medo e a esperança. E então ele quebrou. Eu não quero mais te perder. E antes que eu pudesse responder, ele me puxou para seus braços. A boca dele encontrou a minha. E dessa vez, não havia arrependimento. Não havia medo. Não havia contrato. Havia apenas nós dois. E o amor que finalmente ele estava pronto para aceitar. Naquela noite, quando Gabriel me segurou nos braços e me beijou sem medo, eu soube. Não havia mais contrato. Não havia mais dúvidas. Não havia mais barreiras entre nós. Ele finalmente me escolheu. E eu sempre o teria escolhido. A vida ao lado de Gabriel mudou. Mas ele também mudou. Aquele homem que um dia se escondeu atrás da frieza e do medo, agora me olhava sem desviar. Agora, ele segurava minha mão sem hesitar. Eu passei tempo demais fugindo de você. Ele disse uma noite enquanto entrelaçava nossos dedos. Agora, nunca mais vou deixar você ir. E eu sabia que ele falava sério. Lucas e Marina. Nossa pequena família. Lucas demorou para aceitar Gabriel, mas o tempo passou. E aos poucos, vi meu irmão baixar a guarda. Vi como Gabriel passou a incluí-lo em nossas vidas. Um dia, Lucas me puxou de lado e sussurrou. Tá bom, talvez ele não seja tão ruim assim. Eu ri. Foi o maior elogio que ele poderia dar. Marina, minha melhor amiga, também percebeu a mudança. Você está diferente, ela disse. Parece completa. E pela primeira vez eu me sentia assim. O tempo passou. As estações mudaram. E nosso amor cresceu, livre, sem amarras. Foi em uma noite calma, sob o céu estrelado da mansão, que Gabriel fez algo que eu nunca imaginei. Clara. Ele segurou minha mão e olhou nos meus olhos. Eu sei que esse casamento começou errado, mas eu quero consertar isso. Meu coração parou. Gabriel. Ele sorriu, aquele sorriso raro e sincero. Quero que você se case comigo, mas dessa vez, por amor. Lágrimas quentes se formaram em meus olhos. Sim. E quando ele me beijou, com a certeza de que agora tudo era verdadeiro, eu soube que esse sempre foi o nosso destino. Eu me casei por dinheiro. Mas, no final, o amor sempre foi o meu verdadeiro prêmio. E lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta,